10 medicamentos perigosos que podem te matar. E muitos deles você usa no seu dia a dia. Você tem no seu banheiro, na sua gavetinha de remédios. Então, alguns deles podem ser extremamente perigosos. Mesmo aquele que você usa regularmente para dor, para insônia, quando você tem algum resfriado. Então, hoje, nós vamos falar sobre 10 medicamentos que podem ser letais se forem utilizados em excesso ou da forma incorreta. Antes de começarmos, eu peço que você já escreva no chat, que você já escreva nos comentários de que parte do mundo você me assiste, tá bom? Então escreve para mim aí, e se você ainda não for inscrito no canal, se você tiver caído de paraquedas hoje aqui nessa live, eu também vou te pedir para apertar esse botão aqui embaixo de inscrever-se e também ativar o sino de todas as notificações para você não ficar por fora das nossas informações. Então, todo dia que tem live, todo dia tem vídeo, quase todo dia tem shorts, todo dia tem post na comunidade. Então, tudo isso é mais informação para você ter ainda mais saúde na sua vida e também na vida da sua família, pessoal. Então, agora que você já comentou no chat, que você já escreveu nos comentários, que você já está fazendo parte da família do canal Dr. João, pega papel e caneta e preste atenção que o nosso 10º medicamento hoje são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são extremamente perigosos. Eu vou te explicar por que agora. Primeiro, por que eles são perigosos? São vendidos sem receita. Então, qualquer pessoa pode chegar lá na farmácia, vai falar com o atendente da farmácia, falar: meu amigo, minha amiga, estou com uma dor nas costas, estou com uma dor na perna, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de garganta. E aí o que a pessoa vai te dizer? Vai falar: ah, não se preocupa, toma aqui esse ibuprofeno, esse diclofenaco, essa nimesulida, esse cetorolaco. Só que esses medicamentos, por mais que não sejam vendidos sem receita, eles podem trazer grandes riscos e grandes problemas para a sua saúde. Então vamos lá, quais são os riscos que esses medicamentos impõem à sua saúde? Primeiro, úlceras gástricas. Por quê? Os anti-inflamatórios, eles inibem as enzimas COX-1 e COX-2, e isso faz com que você perca a proteção da sua mucosa gástrica. E isso torna o seu estômago muito predisposto a úlceras, a sangramento. Então, as mortes por uso de anti-inflamatórios não esteroidais muitas vezes são decorrentes de sangramento gastrointestinal. E esses medicamentos também podem prejudicar muito a saúde dos seus rins, levando à insuficiência renal. Então, quando eu estava na faculdade, lá na enfermaria de nefrologia, no 7º andar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, aqui, ó, da UFRJ, nós tínhamos pacientes na fila de transplante renal porque tinham perdido a função renal pelo uso indiscriminado, excessivo de anti-inflamatórios. O uso prolongado desses medicamentos em doses altas também pode causar infarto, AVC, e combinar com outros medicamentos, como alguns antihipertensivos, medicamentos para pressão, também pode ser ainda mais perigoso. Então, pessoal, anti-inflamatório, vamos lá. Meloxicam, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno, cetorolaco, todos esses medicamentos não devem ser utilizados por mais de 3 a 5 dias, ok? Então, se você toma esses medicamentos por mais de 5 dias, você está correndo risco. E é um problema, porque a pessoa tem dor, uma dor crônica, uma artrite, uma artrose, e ela muitas vezes vai acabar tomando isso todos os dias. Só que vai ter problema, vai ter prejuízo. Então, o excesso do uso de anti-inflamatórios não esteroidais pode causar dor abdominal, vômitos com sangue, redução da urina, palidez. Vamos prestar atenção com esses medicamentos. E aí, você toma anti-inflamatório? Pessoal, eu confesso que eu não lembro a última vez que eu tomei um anti-inflamatório não esteroidal, tá bom? Existem outras opções para você tratar dores.
A cannabis medicinal, por exemplo, é uma opção muito interessante. Quem quiser saber mais sobre isso, recomendo que você entre no site cliquecannabis.com, que lá você vai ter acesso a médicos prescritores dessa medicação e que vão saber te apoiar da melhor forma, ok? Nono medicamento que devemos tomar cuidado, esse também é vendido sem receita, qualquer um vai lá na farmácia. Esse é um medicamento muito prescrito pelos médicos, um dos medicamentos mais utilizados para tratar dor, para tratar febre. Mas qual é o problema desse remédio? Ele é muito tóxico para o seu fígado. Então, esse medicamento, para vocês terem uma ideia, ele é uma das principais causas de falência hepática em todo o mundo. Então, uma das principais causas de necessidade de transplante hepático é o uso abusivo desse medicamento, que muitas vezes é utilizado de forma proposital por pessoas que querem... Vocês me entenderam, né? Então, que remédio é esse? Você sabe que remédio é esse que eu tô falando? Que é tóxico para o fígado, que é um analgésico, um antitérmico muito utilizado. Qual é esse remédio? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Quero saber se você está atento. Então, por mais que seja um medicamento considerado seguro, quando usado em excesso, ele pode ser mortal, porque é muito hepatotóxico, podendo levar à falência hepática. E um problema também é que a intoxicação pode ocorrer com doses relativamente baixas, se a pessoa já tiver um problema no fígado prévio, anterior a isso. E um outro risco também desse medicamento, que a Márcia Maria aqui já acertou, que é o paracetamol, né? Estou falando do paracetamol aqui, é que a dose tóxica dele é uma dose muito próxima da dose recomendada. Então, uma pessoa que está com dor, uma pessoa que está com febre, ela pode se desesperar e toma um paracetamol de 800 miligramas, 750 miligramas. Aí não passou em uma hora, ele, toma outro, mais um. Aí não passou, toma outro. Quando vai ver, já passou da dose máxima e a dose tóxica é muito próxima da dose máxima. Então, vamos tomar cuidado e, principalmente, não misturar com o álcool, tá bom? Paracetamol e álcool devem andar, bem longe um do outro. Então, o uso excessivo de paracetamol pode causar náuseas, dor no fígado, amarelamento da pele e dos olhos, fadiga extrema. Nosso oitavo medicamento, e esse aqui é uma epidemia, né? Então, muitas pessoas usam esse remédio para dormir, para se acalmarem. E o grande problema desse remédio é que depois que a pessoa começa a utilizar, é difícil ela largar. É difícil, uma vez que ela começa, ela deixar de tomar esse medicamento, porque ele gera uma grande dependência física, psicológica e química também. Medicamentos que são utilizados para insônia, para ansiedade, mas são extremamente viciantes. E se forem utilizados em excesso, podem causar o que chamamos de depressão respiratória, quando a pessoa perde a capacidade de respirar e acaba morrendo. Essa depressão respiratória também pode acontecer se misturarmos esses medicamentos com o álcool. E o uso prolongado pode levar à dependência, pode levar à síndrome de abstinência, e essa síndrome de abstinência pode ser grave e ter até convulsões. Então, que medicamento é esse, pessoal? Que as pessoas usam para dormir, que é tarja preta, esse é tarja preta, esse exigem a receita azul para ser adquirido, que gera uma grande dependência, que depois que a pessoa começa a tomar, é difícil ela parar de tomar, que eu vejo muitas pessoas aí com mais de 60 anos utilizando. Que medicamento é esse? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Quero saber se vocês estão cientes. E esse medicamento também pode ser substituído pela cannabis medicinal. Ok, pessoal? Então, ansiedade, insônia, depressão, dores crônicas, nós podemos tratar com bastante efetividade utilizando a cannabis medicinal. Eliane Rangel acertou aqui. Eu estou falando agora do
dos benzodiazepínicos. Reginaldo acertou também. Doutor João, quais são os benzodiazepínicos? O clonazepam é o mais famoso. Qual é o nome comercial do clonazepam? Rivotril. Também temos o lorazepam, o alprazolam, o diazepam. Então, todos esses medicamentos, os chamados benzodiazepínicos, são muito perigosos, por isso que a tarja é preta, e você deve tomar muito cuidado com eles também. 7º medicamento são os antidepressivos, tanto os inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, duloxetina, venlafaxina, como também os antidepressivos tricíclicos, que hoje não são muito mais utilizados, eles acabam ficando em segundo plano. Então, esses medicamentos, além de terem uma eficácia muito baixa no tratamento da depressão, então a gente vê que só 1 a cada 3 pessoas com depressão respondem bem ao tratamento medicamentoso, e é quase a mesma quantidade de pessoas que respondem bem ao placebo, por exemplo. Esses medicamentos eles podem ser perigosos se forem utilizados de forma equivocada. Então, os inibidores da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, que é o mais conhecido, pode causar o que a gente chama de síndrome serotoninérgica, uma condição potencialmente fatal causada pelo excesso de serotonina no cérebro. Já os antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, imipramina, podem causar arritmias cardíacas e parada cardíaca em caso de overdose. Então, muito cuidado também com os medicamentos antidepressivos. Eu sou aqui há muito tempo já um crítico ferrenho desses medicamentos por conta da baixa eficácia deles. Então, 1 a cada 3 pacientes, pessoal, responde ao tratamento, e isso depois de várias tentativas com vários remédios. Então, o tratamento medicamentoso da depressão, ele deixa muito a desejar, tá bom? O pessoal está testando aí a ketamina intranasal, está vendo outras formas de tratar a depressão. Existem combinações medicamentosas também, como California Rocket Fuel, que eles dão um nome bonito para a combinação dos medicamentos, que é a desvenlafaxina com a mirtazapina. Mas eu, como médico, minha opinião sobre o tratamento medicamentoso da depressão é de que ele realmente deixa muito a desejar, tá bom? 6º medicamento, esse aqui também é um perigo, que eu vejo muita criança usando. Esse aqui também gera uma dependência tremenda nas pessoas, aquele pessoal que não consegue sair de casa sem o Nelsoro, porque senão o nariz fica entupido, não consegue respirar. Então, os descongestionantes nasais, como oximetazolina, fenilefrina, né, o Nelsoro e coisas do tipo, são muito populares para aliviar resfriados, mas o uso excessivo pode causar o chamado efeito rebote, quando o nariz fica mais congestionado do que ele estaria após o uso contínuo. E esse medicamento, utilizado no longo prazo, também aumenta a pressão arterial, também causa problema cardíaco, pode prejudicar a sua mucosa nasal. Então, se você tem pressão alta, se você tem alguma doença cardiovascular, muito cuidado com esses medicamentos, tá bom, pessoal? Porque são espécies de anfetaminas, ok? Então, vamos tomar cuidado com os descongestionantes nasal. Usa o soro fisiológico, que é melhor, tá? Esse descongestionante nasal, ele vai só aliviar o sintoma, mas depois ele vai causar o efeito rebote que eu acabei de falar. E vai ser difícil você largar. E você vai precisar cada vez mais de doses maiores, porque o próprio medicamento contribui para a perpetuação do problema. Combinado? 5º medicamento perigoso que pode matar, e eu, inclusive, perdi um amigo de faculdade por conta dessa classe de medicamentos, ok? Ele, que era médico também, estava formado, e, infelizmente, ele acabou caindo no vício do fentanil, que é um medicamento utilizado na anestesia. Um opioide, da mesma forma que a morfina, que a codeína, que o tramadol, que a oxicodona, que são utilizados para alívio de dor intensa, mas são altamente viciantes e perigosos em caso de overdose. Então, Estados Unidos,
Como é que está a situação dos opioides nos Estados Unidos? Péssima! Milhares e milhares de pessoas morrem todos os anos por conta do uso de opioides. Aquele escândalo que teve por conta do OxyContin, da oxicodona, onde os laboratórios, em conluio com os médicos, prescreviam esse medicamento de forma desenfreada, o que gerou uma geração, criou uma geração de viciados. Basicamente é isso que aconteceu. E pessoas que não conseguem largar o medicamento, porque esse medicamento é extremamente viciante, que gera uma tolerância muito grande. A pessoa não consegue viver sem a droga e ela passa a sofrer se não estiver utilizando esse produto, obrigando a pessoa a tomar doses cada vez maiores, o que vai aumentar o risco de overdose. Então, pessoal, opioide, temos que tomar cuidado. Morfina, codeína, tramadol, oxicodona, muito cuidado. Tem conhecido, já fui abordado também por conhecidos, dizendo, doutor João, tem como você me prescrever uma morfina? Porque eu tô com muita dor? Pessoal, muito cuidado. Esses medicamentos são viciantes. Na época do hospital, tinha uma velha história também das pessoas com traço falcêmico que chegavam na emergência dizendo que estavam com dor, mas muitas vezes elas só estavam querendo o medicamento para aliviar a abstinência delas. Então era bastante comum ter pessoas com esse tipo de queixa só para conseguir a medicação, ok? Quarto medicamento, isso aqui não é muito mais utilizado, é a digoxina, que já foi muito usada no tratamento da insuficiência cardíaca e de arritmias, só que ela tem uma janela terapêutica muito estreita. Isso significa que a dose eficaz está muito próxima da dose tóxica. Então, se você tomar uma quantidade muito alta, isso pode gerar uma arritmia fatal e uma intoxicação por digitálicos, que é mais comum em pacientes idosos, podendo causar náusea, visão turva, arritmias, confusão, desmaios e morte. Terceiro medicamento que temos que tomar cuidado. E esse aqui o pessoal vai ficar assim, que isso, caraca, não é possível, doutor João. AS, aspirina, o ácido acetilsalicílico. É claro que ele é um medicamento seguro, se for utilizado da forma correta, mas ele pode ser perigoso em altas doses, especialmente em crianças. Pode causar a chamada síndrome de Reye. Escreve R-E-Y-E. Pode provocar sangramentos intensos, especialmente em pessoas com úlceras ou problemas gástricos. E essas hemorragias, esses sangramentos podem ser fatais a depender do tamanho deles, tá bom? Então a aspirina é um medicamento que temos que tomar cuidado também. Pessoal, eu tenho alguns medicamentos extras para vocês, tá bom? Então quem quiser o medicamento extra, já vai escrevendo aí para mim no chat, já vai escrevendo para mim nos comentários, tá bom? Fala, doutor João, fala os medicamentos extra, que são medicamentos também que viraram uma febre, que as pessoas vão na farmácia e não encontram mais, porque os usuários estão também se viciando nesse medicamento. Então escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários, diz que você quer saber qual é o medicamento extra que eu vou falar para vocês. Vamos lá. Segundo medicamento que pode ser perigoso se usado errado são os antibióticos. Ciprofloxacina, amoxicilina, doxiciclina, porque embora sejam essenciais no tratamento de infecções bacterianas, o uso incorreto dos antibióticos pode causar resistência bacteriana e alguns outros antibióticos, como a ciprofloxacina, pode causar ruptura do tendão, que é muito comum, não muito comum, né, mas é algo que pode acontecer, e também danos neurológicos. Ou seja, o uso excessivo de antibióticos pode provocar reações alérgicas graves, como o choque anafilático. Ciprofloxacina, pessoal, o cipro, que o pessoal utilizava muito para tratar a infecção urinária, a gente não usa mais com tanta frequência, ok? Por conta desse risco aí de rompimento do tendão e dos danos neurológicos, e também pode causar danos cardíacos, ok? O que acontece aqui? Qual é o problema dos antibióticos? Que muitas vezes eles são utilizados de forma errada, equivocada, sem indicação.
Como, por exemplo, aquela pessoa que chega no pronto-socorro e fala, doutor, tô desde ontem com o nariz entupido, tô com uma dor de garganta, o que o médico faz? Puf, taca antibiótico. Só que essa doença, essa infecção, muito provavelmente é viral. Viral. Igual sinusite, eu tô com uma sinusite, começou anteontem. Hoje é quinta, né? Tô com uma sinusite, começou segunda-feira. Acho que vou ter que tomar um Clavulin. Não, porque essa sinusite muito provavelmente é viral. E o antibiótico não vai fazer nada com o vírus. Vai só matar as bactérias, inclusive as bactérias boas que moram no seu intestino. Então o uso do antibiótico ele tem que ser bastante, extremamente criterioso. Mas, infelizmente, nem sempre ele é. Então a gente vai ver que daqui a 30 anos não vai ter mais antibiótico. Não vai adiantar, porque as bactérias vão ficar resistentes. E aí vai acontecer com muito mais frequência o que hoje já acontece, da gente pegar uma infecção de um paciente, fazer um antibiograma, ou seja, avaliar quais são os antibióticos que funcionam contra aquela bactéria e ela ser resistente a todos. Isso acontece hoje, 2024. E vai continuar acontecendo cada vez mais se o uso de antibióticos se mantiver indiscriminado, se mantiver sendo feito da forma errada, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com o antibiótico. E o nosso primeiro, antes dos medicamentos extras, tá bom? É a insulina. Então a insulina, ela é essencial no tratamento do diabetes, mas se for uma dosagem errada, uma dosagem muito alta, pode levar a uma hipoglicemia grave, uma redução muito drástica dos níveis de açúcar, que pode levar à morte. Então, pacientes diabéticos que usam insulina precisam de um controle muito rigoroso da dose e tem que tomar muito cuidado na hora, de tomar a injeçãozinha, porque uma queda tão drástica assim nos níveis de açúcar no sangue pode levar à morte, ok? Vamos lá! Quem é que quer saber quais são os medicamentos extra aqui que eu separei? Vamos lá, pessoal. Já vi que a Márcia Maria quer saber, a Marli Cândido quer saber. Vamos ver quem mais. Pessoal, medicamento extra número 1. Reginaldo Souza quer saber também. Medicamento extra número 1. Vou até pegar aqui a dica da Malu Teixeira, o Zolpidem. O Zolpidem tem que tomar muito cuidado, porque se você toma o Zolpidem e não vai dormir ou não dorme por algum motivo, o que ele vai causar? Ele vai gerar alucinações em você. Pois é, alucinação. Não é alucinação tranquila, não. Ah, que legal. Não, é alucinação pesada. Então, ele é o primeiro medicamento que é perigoso também, o Zolpidem. Ok? E o segundo, que era o principal que eu queria falar aqui para vocês, são os psicoestimulantes, os medicamentos utilizados no tratamento do TDAH. Quais são? Ritalina, Venvance, que viraram uma febre. Vai lá na farmácia tentar comprar o Venvance. Vai lá se tem. E não é porque é barato não, porque é caro. Sabe o que as pessoas fazem com o Venvance? Elas vão na farmácia, compram o Venvance de 70 miligramas e vão para a farmácia de manipulação e pedem assim, divide para mim em doses de 35, de 25, para poder durar mais, para você ver o nível que chegou o vício das pessoas. Então eu vejo jovens de 20 anos, de 22 anos, que não têm TDAH, que não precisam de tratamento para o TDAH, porque esse TDAH também é uma doença que é bastante questionável, a gente pode falar sobre isso em outra ocasião, e essas pessoas ainda assim estão se entupindo desses medicamentos. E, pessoal, esses medicamentos são anfetaminas. Então, são medicamentos que podem gerar problemas cardiovasculares, que podem gerar insônia, ansiedade, que tiram o apetite e que depois de anos usando para interromper, olha, meu professor Paulo Matos, doutor Paulo Matos, né, que durante muito tempo foi coordenador da psiquiatria da UFRJ, ele falava que depois de anos tomando esses medicamentos, se parar, é difícil a pessoa voltar a ser o que ela era. E realmente é difícil. Imagina passar anos e anos tomando anfetamina todos os dias e de repente parar. O seu corpo vai chiar, vai reclamar. Então, esse remédio também deve ser evitado a todo custo. Pessoal, todos esses medicamentos aqui têm indicações, devem ser utilizados. Em muitos casos, o perigo é usar errado, é usar muito,
é usar sem indicação. Não pare de tomar o medicamento prescrito por conta desse vídeo. Isso aqui não é uma consulta médica. Eu não estou definindo a sua conduta. Quem define a sua conduta é o seu médico na sua consulta. Eu não estou agindo como seu médico aqui, você não está numa consulta comigo. Por mais que pareça, por mais que eu esteja de jaleco, você não está numa consulta comigo. Por isso, você não deve interromper as medicações que te foram prescritas, tá bom? Sempre consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento e siga as instruções de uso. Pessoal, mais uma vez aqui, vou deixar uma chamada diferente para esse vídeo aqui, tá bom? Como a gente falou sobre medicamento para dormir, medicamento para ansiedade, medicamento para dor, que são perigosos, né? Se você quiser uma alternativa mais saudável para esses medicamentos, mais uma vez, vou deixar a recomendação da Clique Cannabis, tá bom, pessoal? cliquecannabis.com, você vai entrar no site, vai marcar a sua consulta por apenas R$30 e o médico vai avaliar se você tem ou não a indicação de fazer o tratamento com a cannabis medicinal, tá bom? Apenas R$30. Então agenda a sua consulta. Primeiro link aqui, ó, link fixado no chat, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Chega lá, fala que foi indicação do Dr. João, que o pessoal vai dar uma atenção especial para vocês, ok? Então clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou link aqui fixado em nosso chat para fazer a sua consulta por apenas R$30, ok? Vamos lá, dá uma nota para esse vídeo aqui, pessoal. De 0 a 10, o que você achou desse vídeo onde falamos sobre 10 medicamentos que podem ser perigosos para a sua saúde, que em última análise podem te matar também, ok? Vamos ver aqui. Um grande abraço para Marli Cândido. Ó, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, manda para alguém que sofre de dor, alguém que toma Rivotril, que toma muito anti-inflamatório, manda esse alerta para essa pessoa, que ela vai se beneficiar dessa informação aqui. Conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar, ok? Então, grande abraço para Marli Cândido, Maria Trevisan, Neuza Borges, Marisita Viana, Paula Azevedo de Angola, Reginaldo Souza, Thelma Andrade Borges de Rondônia. Abraço para o meu querido Ivan Câmara Pereira, Ivonilde Fernandes do Nascimento, Marilene Almeida falando aqui, ó. Bom dia, eu tenho muito entupimento no nariz, principalmente quando estou deitado, eu uso o Nelsoro. Marilene, quantos anos a senhora usa o Nelsoro? Há muitos anos, né? Cuidado, cuidado. Lave esse nariz com soro fisiológico, por favor, tá bom? Abraço para Aurivanda, Marluce Maria, Petrúcio Sobrinho do Recife, Márcia Maria também do Recife, abraço para Neia Brasil de Mariporã, São Paulo, abraço para o meu querido Cadeirante FPV, Lu S, Maria da Glória Silva Bernardino, abraço para o Sidney Figueiredo, Eliane Rangel, Thelma Andrade Borges, Maria José Pereira Figueiredo, abraço para Ana Rosa, bom dia, doutor João. Eu tô tomando maracujina em comprimido ao longo do tempo. Pode trazer problema? Não me estressado, Ana Rosa. A maracujina não vai causar muito problema, não, tá bom? É um fitoterápico aí, é tranquilo. De boas, tá? Abraço aí mais uma vez para Marli Cândido, de Jaguaribe, interior de Ceará. Leocina, tá falando aqui que toma remédio controlado para depressão e para dormir, que não consegue dormir. Abraço para Francisca Fagundes, Zevelir Florentino, Maria Silva, Malu Teixeira, Elizabeth Gonçalves de Matos, perguntando qual o melhor remédio para ansiedade. Elizabeth, eu posso dizer qual não é o melhor remédio para ansiedade. São os benzodiazepínicos, o Rivotril, clonazepam, diazepam. Eles podem ser úteis em alguns casos, principalmente quando a pessoa está ali muito ansiosa, quando está passando por um momento difícil, mas são medicamentos que precisam ter início, meio e fim. Então, tem que ser um tratamento muito bem programado. Não pode ser muito extenso. Ela tem que descobrir outras formas de gerenciar essa ansiedade. Minha mãe era muito ansiosa e eu nunca quis dar para ela esses remédios tarja preta. O que eu fiz para ela? Cannabis medicinal. Depois vocês perguntam se ela está bem ou se ela está mal. Pergunta para ela. Talvez eu vou fazer uma live aqui com ela para ela falar sobre isso. Abraço para Maria Silva, que está perguntando, cranberry é bom para tomar de vez em quando? Maria Silva, a gente tem alguns estudos mostrando
que o cranberry pode ajudar na prevenção de infecções urinárias de recorrência, tá bom? Então pode ser interessante nesse caso. Abraço para Gláucia de Fátima Oliveira, Semo Noete de Moçambique, Maria José Correia Meiga, Gláucia de Fátima Oliveira, abraço para Delurdes Esteves, quem mais que está com a gente aqui? Marcos Irã, como dormir sem medicação. Marcos Irã, a higiene do sono é um conjunto de hábitos que pode ajudar você a dormir sem medicação, né? Então, por exemplo, deixar tudo muito escuro, não ficar mexendo no celular perto da hora de dormir, não ficar trabalhando, estudando na cama, não ficar assistindo TV deitado na cama, não fazer refeições muito pesadas próximo da hora de dormir, também não fazer atividade física muito intensa próximo da hora de se deitar, ok? Eu falo sobre isso aí no meu livro também, Código da Longevidade, vou deixar o link nos comentários e na descrição para quem quiser adquirir o livro, tá bom? Que tem um capítulo exclusivo sobre como dormir bem e tem um capítulo exclusivo também sobre como controlar a ansiedade, tá bom? Abraço para Maria João Sem Fronteiras, José Nelson Oliveira, Nazarena Azevedo, Cláudia Rodrigues. Perigoso é ficar sem dormir? Sim, Cláudia. Mas é perigoso também o Zolpidem, o Rivotril. Não vá pensando que são só flores, porque não são, ok? Abraço para Regina Rabelo, a Alzira Salim, falando que toma Rivotril há mais de 20 anos. Alzira? Alzira. Abraço para Neuza Borges, Cirlei Marques, Ângela Almeida, Jerusa. Aos 60 anos é impossível ficar sem remédio para dormir, Cláudia. Meu pai tem 65, minha mãe tem 60, vai fazer 63. Meu pai tem 64, minha mãe vai fazer 63. Eles não tomam remédio para dormir. Como assim é impossível ficar sem remédio para dormir? Não acho que seja impossível, não. Não acho, não. Aposto que a maioria aqui tem mais 60 e não toma remédio para dormir. Abraço aí para o Paulo Leone, que está falando aqui, eu tomo quetiapina, sertralina, bupropiona, lorazepam, losartana, tanzulosina e tenho hepatopatia crônica. O que pode acontecer comigo? Vamos lá, quetiapina. É para dormir a quetiapina? Deve ser. Sertralina e bupropiona deve ser para ansiedade, para depressão, para parar de fumar. Lorazepam é para dormir e para ansiedade. Losartana para pressão, tanzulosina deve ser para próstata. Paulo Leone, você é um bom candidato para cannabis medicinal, ok? Porque aí a gente teria a oportunidade de tratar sua ansiedade, sua depressão com uma medicação só. Mas, obviamente, isso aí tem que ser avaliado por um médico, tá bom? Abraço aí para Sérgio Ferreira da Cruz, para a Neuza Rodrigues, Flow cancelado com sucesso, é muita gente, é óbvio que eu não entendi. Abraço para Sônia Bezerril, Laura Giovannini, meu nome é Laurinete, eu tomo clonazepam porque eu não consigo dormir. Sônia Bezerril toma bromazepam e não melhora dos problemas. Abraço para o Mário Ferreira de Olinda, para a Inês Lima, para Meire Souza, Maria Lúcia de Souza, eu tenho muita dor em meus ossos, tomo calcitran. Abraço para Jonilce Ribeiro, como reverter diabetes. Tem como, Jonilce, tem vários vídeos aqui falando sobre diabetes. Inclusive ontem o vídeo foi sobre diabetes. Então vai lá no canal e procura, que a senhora vai achar muitas informações, tá bom? Abraço para Eubi Pires, que tem 51 anos e não toma remédio, muito bom. Um abraço para meu amigo Felipe Alves da Silva. E a Meire Souza falando aqui, doutor, eu estava com 85 quilos. Em um mês eliminei 5 quilos. Meire, que bom, hein? Foi seguindo as dicas aqui do canal? Me conta aí. Me fala aí. E hoje é dia dos surdos, hein? Tomando vinagre de maçã. Que legal, Meire. Deixa eu tirar uma foto desse depoimento aqui seu. Legal. Tirando foto aqui. Parabéns aí a todos os surdos. Eu não sei falar a linguagem de sinais, mas eu vou dar aqui, ó, minhas palmas para todos os surdos, principalmente para o meu surdo preferido no mundo, meu amigo Felipe Alves da Silva, meu amigo Felipe Surdo. Grande abraço aí para o Felipe Surdo e para todos os surdos também. Elbi Pires, você acredita que minha pressão arterial é alta, mais por conta da minha ansiedade, doutor? Elbi, pode ser. Pode ser, tudo é possível, tá bom? Pessoal, vou encerrar essa live.
falamos bastante sobre esses 10 medicamentos, mas ó, continua comigo, porque eu separei outros 2 vídeos. Abracei para Jerusa, para Maria Dolores de Curitiba. Separei outros 2 vídeos sobre produtos que também podem ser perigosos para você. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre frutas perigosas para a sua saúde e nesse vídeo aqui sobre chás que podem te matar. Então, não perca. Eu te encontro depois dos anúncios, nessa live aqui e nessa live aqui. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouco a gente está junto de novo.